No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o impacto do realismo no mundo das artes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Temos aqui no nosso canal vários vídeos sobre todos os movimentos artísticos, desde pré-história até a arte contemporânea. E, obviamente, temos um belíssimo vídeo sobre o realismo, mas no vídeo de hoje vamos focar aí numa análise mais crítica sobre o quanto o realismo impactou a arte do seu tempo. Nós já sabemos que esse movimento surgiu como oposição ao romantismo, que foi um movimento que idealizava e romantizava os fatos e os personagens históricos. O realismo não, trouxe uma abordagem mais pé no chão, mais realista, que aí trouxe uma nova visão da própria arte e uma nova proposta para os artistas. O realismo foi um movimento artístico e literário que emergiu na Europa durante meados do século XIX em resposta ao romantismo, que dominava a cena cultural até então. Enquanto o romantismo enfatizava a emoção, a imaginação e a subjetividade, o realismo buscava uma representação mais precisa e objetiva da realidade. Este movimento teve um impacto profundo nas artes, especialmente na pintura e na literatura. Esteve intimamente ligado às mudanças sociais e econômicas trazidas pela Revolução Industrial. No campo da pintura, o realismo se destacou por retratar cenas do cotidiano, com uma intenção meticulosa aos detalhes e uma abordagem direta e desapaixonada. Artistas como Gustave Courbet, Jean-François Millet e Honoré Daumier foram pioneiros nesse movimento. Courbet, por exemplo, acreditava que a arte deveria representar a vida como ela é, sem idealizações. Suas obras como O Enterro em Ornans e Os Quebradores de Pedra mostravam pessoas comuns em atividades diárias, o que foi revolucionário em uma época em que a pintura histórica e mitológica ainda predominava. A população, de uma forma geral, estava acostumada a ir até museus e ver obras grandiosas que mostravam pessoas importantes para a história, como Napoleão Bonaparte, por exemplo, de uma forma imponente. Mas aí veio o realismo e nos trouxe trabalhadores comuns, dando voz a toda uma classe trabalhadora que realmente não aparecia e nem consumia esse tipo de arte também. Trazendo então obras que demonstram pessoas em trabalhos comuns, em situações em que elas não estão posando como grandes heróis, mas sim representando pessoas anônimas que fazem parte daquele contexto. Na literatura, o realismo também teve um impacto significativo. Escritores como Honoré de Balzac, Gustave Flaubert e Charles Dickens buscaram retratar a vida cotidiana com uma precisão quase científica. Eles se concentravam em temas como a luta de classes, a injustiça social e as condições de vida das pessoas comuns. Balzac, com sua obra monumental A Comédia Humana, ofereceu um panorama detalhado da sociedade francesa do século XIX. Flaubert, em Madame Bovary, explorou a insatisfação e as frustrações da vida provinciana, enquanto Dickens, com suas descrições vividas da Londres vitoriana, denunciou as condições de vida dos pobres e a corrupção das instituições. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, se espalhou pela Europa e América no século XIX, teve um impacto profundo na sociedade, economia e cultura. Ela trouxe consigo uma urbanização acelerada, o surgimento de novas classes sociais e mudanças significativas nas condições de trabalho e de vida. A urbanização crescente levou ao surgimento de grandes cidades industriais, com todas as suas complexidades e desafios. As condições de vida nas cidades industriais eram frequentemente precárias, com superlotação, pobreza e trabalho infantil. Esses temas tornaram-se centrais para os realistas, que procuraram documentar e criticar as condições sociais de sua época. A Revolução Industrial também introduziu novas tecnologias e métodos de produção em massa, que transformaram a maneira como os bens eram produzidos e consumidos.
A proliferação de máquinas e fábricas alterou a paisagem física e social, e os artistas realistas frequentemente retratavam essas mudanças em suas obras. A precisão quase fotográfica das pinturas realistas, por exemplo, pode ser vista como uma resposta às inovações tecnológicas da época, que permitiram uma maior atenção aos detalhes. O realismo não só documentou as mudanças trazidas pela Revolução Industrial, mas também se envolveu nas tensões sociais que surgiram a partir dessas mudanças. A luta entre as classes trabalhadoras e burguesa, as desigualdades econômicas, as condições desumanas de trabalho eram temas recorrentes. A literatura realista, em particular, funcionou como uma forma de crítica social, expondo as injustiças e desigualdades do novo mundo industrial. O movimento do realismo nas artes foi profundamente influenciado pelas transformações trazidas pela Revolução Industrial. Ele procurou captar a realidade da vida cotidiana em uma era de mudanças rápidas e muitas vezes tumultuadas. Ao focar nos detalhes concretos e nas realidades sociais da época, o realismo forneceu uma documentação valiosa das condições de vida e das tensões sociais do século XIX, oferecendo um contraponto crítico ao idealismo do romantismo e ajudando a preparar o terreno para os movimentos modernistas que se seguiriam. Podemos trazer também ali uma análise sobre o realismo e o quanto que ele influenciou o impressionismo, por exemplo. Terminei aí o texto dizendo que o realismo havia influenciado os movimentos que vieram depois, inclusive da arte moderna, e o impressionismo vem nos falar justamente sobre isso. O quanto essa visão de representar a realidade, coisas do cotidiano, foi fundamental para a construção da arte moderna que aproxima a arte da vida real. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.